galera, sejam bem-vindos e muito bem-vindas à live 12 da comunidade DS. E nessa live vai ser muito legal que eu vou falar um pouquinho sobre overfit e underfit em redes neurais, que é uma continuação da nossa live 11, onde eu falei um pouco da formulação das redes neurais. Para quem está vendo a gente pela primeira vez, a comunidade DS, ela é uma comunidade focada em produção de projetos para portfólio. Ela é para todas as pessoas de qualquer nível que estão interessadas em aprender ciência de dados solucionando problemas na prática. E para a gente poder criar esse ambiente de aprendizado, a gente tem lives semanais, como essa aqui, que acontecem todas as semanas. Temos o projeto individual, que a gente também resolve em grupo, para poder exercitar um pouquinho os conceitos de ciência de dados. Nós temos simulação de entrevista, onde eu trago convidados de fora para poder simular uma entrevista, trazer uma experiência legal para a gente de entrevista mesmo, né? Tem os mini cursos, que aí eu tenho uma surpresa no final para falar para vocês de como a gente vai fazer os mini cursos, acho que vocês vão gostar. Temos o Clube do Livro, às sextas-feiras também, e aí um grupo de estudos em inglês, que aí depois eu preciso ver com vocês como que tá isso, tá? Mas esse todo o ambiente que a gente tem aqui na comunidade DS para fomentar realmente essas discussões, discussão de negócio, discussão de métrica, tudo que envolve ciência de dados, é um pouquinho de uma vivência dentro de ciência de dados, tá? Então a comunidade DS ela é muito mais do que um fórum de perguntas e respostas. Realmente somos bem ativos em produzir conteúdo e aprender ciência de dados através da prática, tá? E aí, só um resumo do que eu falei aqui, coisas que você vai encontrar na comunidade DS, são essas lives de estudos de 1h30, onde eu vou aprofundar um conteúdo dentro de ciência de dados, de estatística, de Python, do que a gente decidir que é importante a comunidade saber. Tem o projeto do aluno, que são projetos, são sugestões mensais para nós, membros, trabalharem sozinhos ou em grupo, e a gente ter discussão também sobre algumas coisas, como a gente acabou de ter agora. Tem as lives de apresentação do aluno, que são no final do projeto, onde algum membro da comunidade apresenta o seu projeto para todos os outros, e a gente tem uma sessão de discussão com o objetivo de ter feedbacks e a gente melhorar também o nosso código e a nossa percepção de escrever realmente códigos de ciência de dados cada vez melhor. Temos a simulação de entrevista, onde trago pessoas convidadas para avaliar os projetos e também a apresentação dos candidatos, simulando uma entrevista real. Temos os mini cursos de Data Science, que eu vou falar para vocês como que a gente vai passar a produzir isso aqui juntos. E tem uma lista de cursos gratuitos também de outras instituições que eu acho bacana sempre estar colocando aqui para a gente poder ir estudando, tá bom? Bom, e como que você faz para participar da comunidade DS? Para você entrar na comunidade DS, você precisa participar das lives que acontecem no YouTube. Então, uma vez por mês, eu promovo uma live. Essa live está acontecendo aqui no YouTube. E aí você pode interagir ao vivo lá com todo mundo e consumir um conteúdo bacana. Para participar da live, você precisa se inscrever. E para se inscrever é super simples, é só ir lá no blog, www.sejandatascience.com, clicar no botão aqui Lives da Comunidade DS. Você vai acabar numa página assim, que tem uma descriçãozinha. Coloca teu e-mail aqui, se inscreve para eu poder te enviar o link da transmissão. A próxima live ao vivo da Comunidade DS vai acontecer dia 16/12. Então, a quarta-feira, daqui 2 semanas, às 20 horas da noite, ao vivo lá no YouTube, eu vou fazer uma live, muito provavelmente falar sobre PCA, que é um método de redução de dimensionalidade. Tá? Então, tá todo mundo convidado, só se inscrever que eu vou mandar o link para vocês participarem. Bom, agenda então dessa live. Nessa live 12, eu vou falar sobre curvas de aprendizado dentro de redes neurais. Então, eu vou falar um pouquinho como que a gente identifica overfitting e underfitting dentro desse contexto de redes neurais e vou mostrar exemplos práticos de como que a gente consegue identificar essas coisas em MLP, que é uma rede neural, um tipo de rede neural, uma configuração, uma arquitetura de uma rede neural, tá bom? Na live que vem, eu tinha planejado falar sobre a aplicação de regressão e classificação com as redes neurais, mas talvez eu mude isso aqui para algumas métricas de classificação, que eu acho que pode estar faltando aqui para a comunidade DS, como é tudo muito maleável aqui, a gente pode trocar isso aqui, tá? E aí eu falaria sobre funções de erro para cada tipo de aplicação e também falaria como que a gente aplica MLP tanto para problemas de regressão quanto para problemas de classificação. Quais são as estruturas, a arquitetura
e quais são as funções e coisas que a gente tem que fazer, tá bom? Bom, então, live 12, redes neurais, curvas de aprendizado. O que é isso, Megan? Bom, a gente tem que sempre partir do problema proposto, né? Então, eu vou retomar um pouquinho do finalzinho da live 11 para a gente continuar seguindo aqui. Então, o Perceptron, ele tinha algumas limitações, né? O Perceptron é aquele modelo que a gente tem um único neurônio. Então, o Perceptron ele era muito bom para separar problemas que são linearmente separáveis, como é o caso aqui desse problema, né? Onde as bolinhas azuis representam uma classe, a bolinha vermelha representa uma outra classe. Eu tenho um hiperplano separador, que é o hiperplano que toda aplicação, todo modelo de machine learning, ele busca encontrar a fim de poder fazer um corte no espaço e separar exemplos que são de uma classe em relação a exemplos que são de outra classe. E aí a gente descobriu que o perceptron, né, que é esse neurônio, ele tem um problema, que é se os dados tiverem uma configuração diferente. Então, por exemplo, se eu tiver dados que são concêntricos, ou seja, eu tenho círculos que têm o centro desses círculos são o mesmo, mas o raio muda, como por exemplo aqui eu tenho as bolinhas azuis, tem um raio maior que as bolinhas vermelhas, esse aqui pode ser um problema que eu esteja enfrentando. E aí eu tenho que encontrar hiperplanos separadores para poder separar as minhas bolinhas azuis das minhas bolinhas vermelhas. E aí, então, a gente encontra o primeiro problema do perceptron, que ele funciona muito bem quando os dados eles são linearmente separáveis. Então, eu com um único corte no espaço eu consigo separar. E aí, para problemas como esse aqui, um perceptron não resolveria. E aí, qual que foi a solução proposta pelos matemáticos que estavam formulando a rede neural? Primeiro, eles pensaram em, obviamente, aumentar o número de neurônios, mas aí eles empacaram num problema que era como que eu faço o retreino desse modelo. E aí as pesquisas de redes neurais ficaram muito tempo engavetadas, até que o McCollum propôs usar o backpropagation, ou seja, usar derivadas parciais para poder fazer o update dos pesos que estavam muito longe da camada de saída, tá? Igual eu expliquei na live anterior. Então, para resolver esse problema, o que as pessoas fizeram? Né? Eu tenho aqui os meus dados concêntricos, eu preciso encontrar hiperplanos para separar essas classes. Então, o que eles fizeram? Né? Eu tenho aqui a minha variável de entrada, que é o x1, e tenho a minha variável de entrada x2. E aí eu vou colocar um neurônio aqui, que é o meu perceptron. Então, eu vou multiplicar o meu x1 e o meu x2 por um peso, e esses pesos eles vão determinar um corte no espaço, que é essa hiperplano separador aqui. Aí eu vou criar um outro neurônio e vou também colocar como entrada o meu x1 e o meu x2, vou multiplicar os dois por novos pesos, e esses pesos otimizados eles vão desenhar para mim um segundo hiperplano, onde eu vou fazer um segundo corte aqui. E assim sucessivamente com o terceiro neurônio e o quarto neurônio, onde eu faço cortes no espaço para poder separar a classe vermelha da classe azul. Só que agora esses cortes, eles precisam juntar esses cortes no espaço em uma região. E para poder, então, juntar todos esses cortes e definir uma região, eu preciso de um neurônio na camada de saída, que ele vai fazer, então, a união de todos esses cortes para que eu tenha agora uma região que delimita os pontos vermelhos e os pontos azuis, tá bom? E aí, no final, a minha rede ela vai me dar o meu Y chapéu, que é a previsão de esse ponto que eu acabei de passar de x1 e x2, ele pertence à classe vermelha ou à classe azul. Então, a ideia é a gente criar novos neurônios para fazer novos cortes no espaço, a fim da gente conseguir encontrar os hiperplanos separadores, e aí um neurônio na camada de saída vai fazer a junção desses cortes para que a gente crie uma região no espaço. Bom, esse é o nome da Multilayer Perceptron, porque agora eu tenho várias camadas, além eu tenho vários neurônios numa camada, eu posso ter várias camadas também. Aqui eu tenho uma camada de entrada, uma camada escondida e uma camada de saída. A camada escondida, ela pode ter vários neurônios, ela pode ter várias camadas também. Porém, a literatura fala que com apenas uma camada escondida, você consegue fazer o número de cortes necessários para poder separar qualquer tipo de dado no seu dataset. Então, ao invés de você criar várias camadas escondidas, ela tem o mesmo resultado de você criar uma única camada escondida com vários neurônios, certo? Então, vamos implementar um pouquinho desse Multilayer Perceptron para a gente ter uma ideia de como isso aqui funciona na prática, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui o terminal
e eu vou entrar na nossa pasta do Airbnb aqui, né? Vou ativar a minha virtual env, activate Airbnb booking, e aí eu vou startar aqui o Jupyter Notebook, tá? Então eu vou deixar ele startando aqui, provavelmente ele vai abrir aqui em cima. Make cycles, tá? E o que o make cycle faz? Ele cria para mim variáveis x e y. Então, se eu rodar aqui, ó, é make circles, né? Com um R aqui, ó. Então, se eu rodar com o parâmetro default, ele me dá aqui um x, né? E ele me dá aqui um y. Cadê? Um y aqui, beleza? Então, ele me dá duas features e ele me dá a classificação das linhas de cada uma dessas features. E eu vou fazer algumas modificações aqui, ó. Deixa eu olhar qual que são os parâmetros que ele pede. Deixa eu ver aqui, peraí. Selecionar esse cara aqui, make circles. Ué, cadê? Ah, vamos aqui, vai. Scalearn, make circles. Vou vir aqui. E aí é o seguinte, olha só, eu posso passar um número de samples, número de amostras, eu posso passar um parâmetro chamado shuffle, um parâmetro chamado noise, um random state e um factor, tá? Aí o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou criar esse círculo aqui e eu vou colocar 100 amostras, vai, para não ficar muito... Vou colocar 1000 amostras. Eu vou pegar aquele parâmetro noise e eu vou colocar ele, sei lá, um fator de 10%. Então, ele vai ter 10% de mistura, tá? E aí eu vou colocar, sei lá, vou deixar só isso aqui, vai. Então, tem ali o meu X e o meu Y, mas make circles com S. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um plot nesse cara. Eu vou pegar e vou importar um pacote chamado Seaborn. Então, eu vou vir aqui, vou importar um pacote chamado Seaborn. E eu vou chamar ele de SNS. É um apelido que eu vou dar, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um método chamado scatterplot, onde aqui no X eu vou passar todas as minhas linhas da primeira coluna, que é a minha primeira feature, e eu vou passar todas as minhas linhas da segunda coluna, certo? Vou fazer um plot aqui, ó. Aí ele vai dar essa bola oval aqui. Isso aqui ele plotou porque ele quer que eu passe um atributo chamado data aqui, tá? E aí eu não vou fazer isso aqui agora não, vou deixar plotado aqui. E aí eu vou usar o parâmetro RUI para passar as minhas labels, para que ele plote isso aqui com cores. Então agora eu tenho uma dataset azul e tenho uma dataset laranja. Só que eu queria fazer esse laranja aqui ficar mais no centro, né? Para a gente ter uma área de separação. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar um parâmetro chamado factor e eu vou jogar uns valores aqui. Sei lá, vou jogar 0,1. 0,1 ficou bom, ó. Deixa eu jogar, sei lá, um 0,4. 0,4. Vou rodar aqui. Ficou legal. Vou colocar então, sei lá, um 0,2. Bom, 0,2. Beleza, 0,2 ficou legal. Aí agora a gente tem então o nosso dataset, tá? Agora o que a gente precisa fazer agora é treinar a nossa multilayer perceptron para fazer os cortes aqui e a gente observar através desses cortes se está resolvendo o nosso problema, tá? Então eu vou criar aqui uma seção que eu vou chamar ela de MLP Training. Tá? Só um nome que eu vou dar isso aqui, só um nome que eu vou dar para isso aqui, tá? E aí eu preciso definir a minha rede neural, tá? Eu vou usar um pacote chamado Keras, que ele é uma abstração do TensorFlow. Então, o Keras, ele é uma classe que ele implementa, ele herda, na verdade, ele tem um polimorfismo, né? Eu consigo reescrever alguns métodos da classe TensorFlow, e aí com isso eu consigo criar uma abstração, ou seja, eu consigo criar as mesmas funções ou as mesmas redes neurais que eu criaria no TensorFlow puro, só que com muito mais fácil de você escrever, né? Para quem já programou o TensorFlow puro, ele é super verboso, né? Você tem que escrever várias coisas, ele é super tipado também. O Keras, ele facilita um pouco a nossa vida. Como que eu vou usar isso? Para criar minha rede neural, eu vou fazer o seguinte.
eu vou primeiro splitar o meu treino e o meu teste. Então, na verdade, eu vou splitar o meu training into train and test dataset, tá bom? Vou fazer isso aqui. Depois disso, eu vou criar a minha rede neural. Então, eu vou criar aqui uma multi-layer perceptron. E para criar ela usando Keras, eu preciso fazer algumas coisas. Primeira coisa, eu preciso definir. Então, eu preciso fazer um model definition, que vai ser o número de camadas escondidas, os neurônios em cada camada, esse tipo de coisa. Depois aqui no modo definition, eu preciso definir agora o compile, que aqui dentro, eu vou até colocar isso aqui, ó, vou colocar aqui, vai ser layers, neurons. Aqui no compile, o que eu preciso? Eu preciso colocar tudo o que uma rede neural precisa para funcionar. Então, o que ela precisa para funcionar? Ela precisa de uma função de erro, que é a minha loss function. Ela precisa de um optimizador, que é um optimizer, ou seja, aquela ferramenta matemática que vai fazer a atualização dos parâmetros de modo com que eu consiga encontrar os valores dos pesos para poder otimizar o meu hiperplano separador. E eu também preciso criar uma métrica, certo? Para poder avaliar o meu modelo. Então, depois da compilação, eu tenho o meu model training, e aí eu preciso treinar o meu modelo. O que eu preciso fazer para treinar o meu modelo? Eu preciso passar os meus dados de treino, treino, né? Eu preciso passar os meus dados de teste, e eu preciso passar também aqui o número de épocas, que eu vou falar para vocês o que é esse número de épocas, tá? Depois que eu treinei o modelo, eu preciso calcular a acurácia dele. Então, eu vou colocar aqui uma accuracy. Depois disso, eu vou fazer um plot, vou fazer, na verdade, um learning curve, que é o tema dessa aula aqui para a gente dar uma observada, tá bom? Beleza, como que eu faço o meu split do treino do teste? Eu vou fazer o seguinte, dentro de uma classe chamada model selection, eu tenho um método chamado train test split, aonde eu vou passar o meu x, o meu y, e eu vou passar aqui um test size, que é o tamanho da porcentagem de valores que eu quero extrair para usar no meu teste, tá? E aí, no modo selection, eu não vou usar ele, eu vou dar um apelido para ele. Ele vai se chamar MS, que é modo selection. E aí, antes que eu me esqueça, eu vou importar ele aqui em cima. Então, como é que eu vou importar isso aqui? From sklearn, que é o meu pacote, lembrando que o pacote é como se fosse uma biblioteca, né? A biblioteca é um lugar que tem vários livros, o pacote é um lugar que tem várias funções ou várias classes. Eu vou implementar na verdade, eu vou importar uma classe chamada model selection. Eu vou dar um apelido para ela de MS. Executei aqui, belezinha. Isso aqui vai funcionar. Agora, olha só, o que eu vou fazer aqui? Esse treino e esse train test split aqui, o que ele retorna para mim? Ele retorna para mim os meus dados de treino, o meu dado de teste, o meu Y de treino e o meu Y de teste. Só que eu não vou chamar isso aqui de teste, eu vou chamar isso aqui de validação. Por que validação, Megan? Porque, teoricamente, o que eu deveria fazer? Aqui nos meus dados, eu teria o meu full data, certo? Todos os meus dados aqui. Então, qualquer dado que você pegue na internet para resolver o teu problema, você vai ter todos os seus dados. Na primeira parte, eu vou separar 20% de teste, tá? Então, serão os dados que não serão nunca vistos pelo modelo, e eu vou aplicar o meu modelo sobre esses dados de teste para calcular as métricas de generalização dele, que é as mesmas métricas de sempre, só que aqui eu estou medindo o poder de generalização do modelo, tá? No Kaggle, esse cara já vem separado, tá? Geralmente tem problemas lá que vem os dados de teste separados. Depois que eu fizer isso, dos meus dados full aqui, vai sobrar 80%, certo? Esse 80% eu vou chamar de treino. E aí, quando eu tiver nessa parte de separar o meu treino e teste, eu vou separar aqui, por exemplo, 80% para treino e 20% para validação. Lembrando que esses 80% aqui é relativo a esses 80%. Vamos colocar uns valores aqui, ó. Imagina que no meu full data eu tenho 1000 exemplos. Tem 1000 exemplos aqui. Então, eu vou separar para teste 200 exemplos. E aqui vão me sobrar, então,
800 exemplos. Desses 800 exemplos, 80% vão ser dados para treino. Então, eu vou separar aqui 700, certo? Deixa eu ver se fiz a conta aqui. Quanto que é 80% de 800? 640. Nossa, errei feio, hein? 640 aqui vão ser para o meu treino e 20% vão ser para a minha validação, que se eu não me engano aqui é 170, 160, certo? Então, isso aqui é configuração. Então, aqui vai ser meu dado de teste. Aqui, o que eu estou fazendo? Aqui eu estou medindo a minha generalização. O poder de generalização do meu modelo, ou seja, o quanto ele é bom para poder prever dados que ele nunca viu. Aqui, eu estou predizendo, eu estou fazendo a avaliação do meu aprendizado. Então, aqui eu quero saber o quão bom o meu modelo está aprendendo. Aqui eu faço o poder de generalização do meu modelo e aqui é o poder de aprendizado do meu modelo, tá bom? Por isso que eu não vou chamar o meu dataset ali embaixo de teste, porque teoricamente eu já separei o meu teste aqui em cima, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou chamar esse cara de validação, vou chamar esse cara de validação. Então, a gente tem o nosso treino e validação aqui, beleza? O que eu vou fazer agora, então? Vou definir o meu modelo. Para definir o meu modelo com Keras, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma classe chamada Sequential, que ela é uma classe que vem dentro do Keras, onde eu consigo definir um modelo de rede neural que ele chama de Full Connected, né? Que é onde você tem todas as entradas e os neurônios, todo mundo conectado, conexões entre neurônios. Aqui dentro você tem uma classe chamada LSTM também, que é um modelo para fazer redes neurais que levam em consideração a sequência dos seus dados. Então, ou seja, onde o tempo ele é importante para mim. A ordem em que os dados acontecem, ele é importante para mim. Então, tem LSM e tem algumas outras também, tá? Então, a gente vai usar sequential aqui. E a sequential, eu vou chamar ela de model. Então, eu vou instanciar uma variável que vai ser o meu sequential. E aí, para poder usar a sequential, eu tenho que importar ela. Então, vou fazer o seguinte. Do pacote Keras, eu vou importar uma classe chamada Models. E eu vou dar o nome para ela de M. Só que, cara, como isso aqui vai confundir muito com a metrics da sklearn, eu vou fazer o seguinte. Eu vou importar o keras.models e aí eu já vou importar aqui, na verdade é from, né? From meu keras.model, então do pacote eu entrei dentro da classe, eu vou importar uma outra classe que vai se chamar sequential. Rodei aqui, aí ele vai importar para mim, portou, aí eu consigo usar o sequential aqui embaixo, beleza? Uma vez que eu defini a sequential, eu preciso definir agora a arquitetura da minha rede. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu model e vou começar a adicionar coisas nele. Para eu adicionar uma camada fully connected, eu tenho que usar uma outra classe chamada dense. Essa classe dense, eu tenho que importar ela aqui também. Se eu não me engano, a classe dense, ela vem de uma outra classe chamada layers. E aí eu vou importar a dense aqui, tá? Aí eu vou descer até aqui embaixo, vou importar a dense, e a dense eu vou passar algumas características para ela. Primeira coisa, eu vou passar aqui o meu input DIN, que vai ser a minha camada de entrada. Então, quantos valores eu vou receber, tá? Tem duas formas de fazer. Eu vou deixar 2 aqui no começo, mas outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Se eu pegar o meu training aqui, ó, e eu der um shape nele, eu vou pegar o número de linhas e o número de colunas. Se eu pegar o meu shape 1, eu sempre vou pegar o número de colunas. Então, não importa quantas variáveis eu use aqui, se eu pegar o meu shape 1, ele fica genérico. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de colocar 2, eu vou colocar aqui xtrain.shape. E aí eu vou colocar 1 aqui, tá bom? Então, eu vou passar, então, a minha camada de entrada, que são aqueles 2 valores, e vou colocar um número para minha camada de saída, que eu vou colocar 2, tá? Vou deixar 2 aqui. E aí eu tenho que definir uma função de ativação para o meu neurônio. E vai ser, nesse caso, uma ReLU, tá? Uma rectifier, alguma coisa, tá? E aí, é usual, galera, a gente escrever sempre a camada escondida aqui na frente. Eu não sei porquê, tá? Do que aqui no meio. Mas eu vou deixar aqui conforme a galera escreve mesmo, tá bom?
Então, eu defini o número de neurônios na camada escondida, defini aqui o número de neurônios da minha camada, na verdade, a minha camada de entrada, né, o tamanho da minha camada de entrada, que é uma camada só de dados, e aí eu coloquei uma função de ativação aqui, beleza? Agora eu vou fazer, aqui eu vou até colocar aqui, ó, como input layer. Agora aqui, ó, eu vou definir a minha camada de saída. Então, eu vou fazer uma dense, que é uma fully connected. Como eu tenho duas classes, eu preciso de um único neurônio, certo? Porque se esse neurônio retornar zero, ele é uma classe, na verdade é a classe laranja, classe azul. Se ele retornar 1, ele é uma classe laranja. Então, o número de neurônios na camada de saída, ele é sempre o número total de classe menos 1, porque você tem a combinação binária. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar 1, e aí eu tenho que colocar uma função de ativação também, que eu vou usar sigmoid, tá bom? Depois a gente vai falar mais em detalhes sobre essas funções de ativação aqui. Então, aqui eu defini a minha input e a minha hidden layer. E aqui embaixo eu defini a minha output layer. Beleza, defini essas coisas aqui, agora eu vou definir o meu compile. Eu vou usar um método chamado compile, onde eu tenho que passar para ele algumas coisas que fazem a minha rede funcionar. Uma dessas coisas é a minha função de erro, que aqui eu vou passar aquela que a gente fez na aula passada, né, na live passada, que foi a mean squared error. Lembra que a gente fez toda a formulação da MLP usando o MSE, que é a diferença entre o real menos o predito, eleva essas coisas ao quadrado. É minha MSE aqui, né? A gente faz ao quadrado para poder colocar todos os valores positivos e os erros não se anularem, tá bom? E aí eu vou utilizar um parâmetro chamado optimizer aqui. E aí eu vou usar um outro parâmetro chamado OPT. Esse OPT eu vou criar. Esse OPT eu vou usar uma classe chamada SGD, que ela vem de gradiente adaptativo com momento. Cara, é bem esquisito o nome. Mas é SGD Neural Network. Ele tem aqui, ó. Cadê? Vou colocar aqui, ó. Keras. Optimizers. Aí ele vem aqui, cadê o SGD? Acho que ele tá aqui em cima, ó. Optimizers. E aí eu vou pesquisar aqui, ó. SGD. Aí você tem o... Aqui, ó, SGD. O SGD, ele é o gradiente descendente com momentum, né? A gente vai usar esse cara aqui para ficar igual o gradiente descendente que eu expliquei para vocês na live passada. Então, para eu determinar o SGD, eu preciso de dois parâmetros. Eu preciso do learning rate, que é qual que é o tamanho do passo que ele vai dar em cada interação das minhas redes neurais, na verdade, das minhas derivadas parciais. E eu tenho que definir também o momento. Esse momento, ele é um parâmetro que vai dentro da formulação, que é como se fosse um impulso, né? Então, como eu expliquei para vocês, a minha função de erro, principalmente a minha MSE, no espaço, ela define para mim uma superfície que ela é convexa, né? Ela é um cone. Só que isso é um cenário bonito, é um cenário ideal, onde você sempre tem essa formação desse shape, né? Em funções reais, como datasets reais, geralmente você tem áreas, você tem regiões no seu espaço que elas são todas onduladas, né? Então, nessas regiões onde você tem sempre muitos picos e muitos vales, esses vales eles podem ser o mínimo local e não o mínimo global. A diferença é que o mínimo global ele sempre vai ser o ponto no espaço que ele é o mínimo em relação a toda a sua região. O global ele vai ser um ponto no espaço que é menor em relação à sua vizinhança. Então, enquanto que se eu encontrar um ponto mínimo, só que ele é mínimo na vizinhança, mas ele não é mínimo na região, ele é um ponto de mínimo local. Se esse ponto ele é um mínimo e ele é mínimo na vizinhança dele, mas ele também é mínimo na região, ele é um mínimo global. E às vezes o gradiente descendente ele sempre inicia numa parte aleatória da sua dimensão, né, do seu espaço de dados. E aí, com as derivadas parciais, que apontam sempre para o menor caminho, onde tem o menor valor, ele começa a descer. E ele começa a descer nos passos do seu learning rate. E aí, imagina que ele cai num local, ele cai no mínimo local. Ele tem que ter uma força para poder subir. Ou seja, ele tem que ter um valor
que ele é multiplicado no resultado das derivadas parciais para poder fazer ele subir caso ele caia em algum mínimo local. Esse parâmetro é chamado de momento, tá? É a mesma ideia lá da física. Você tem aquele momento. E você define um momento aqui que vai ajudar a sua derivada parcial, ao seu gradiente, né? Sair de um mínimo local caso ele caia lá dentro, tá bom? Então esse que é o momento aqui. E por último, a gente precisa utilizar uma métrica, né? Por que uma métrica, Megno? Essa aqui já não é a métrica, é aí que vem um erro. Isso aqui é a minha função de erro. Ou seja, eu estou usando isso aqui para poder minimizar, eu estou tentando minimizar essa função a fim de encontrar os parâmetros. Então, em outras palavras, quais são os parâmetros da minha rede que minimizam essa função? Ou que minimizam a região no espaço que essa função descreve. Agora, para fazer essa minimização, eu preciso ter uma métrica de performance do meu modelo. Cara, eu quero saber se a cada interação do meu modelo está melhorando. E a métrica de performance do modelo é aquelas tradicionais que a gente usa. MSE, acurácia, F1 Score, depende do que você quer escolher aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma rede que ela tem uma função de erro no final, que eu uso essa função aqui para tentar encontrar os melhores parâmetros, e ao mesmo tempo que eu aprendo, eu pego essa rede e eu aplico ela sobre dados. E aí eu meço a performance disso. Então, essa métrica que a gente está escrevendo aqui é a métrica que vai ser usada para validar a performance do modelo sobre dados diferentes daquele que ele foi treinado. Ou seja, para eu calcular a força do meu aprendizado, tá bom? Para a gente voltar lá em cima, eu estou fazendo essa parte aqui, calculando a força do aprendizado do meu modelo, tá bom? Então eu vou calcular aqui, sei lá, vou calcular a acurácia, tá? Poderia ser MSE, não tem problema nenhum. Mas eu vou escolher aqui a acurácia, tá bom? Depois, por fim, eu preciso treinar o meu modelo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um parâmetro chamado fit, parâmetro tradicional do treinamento, vou passar os meus dados de treino aqui, então, tanto y quanto x, e aí o meu fit, ele tem um parâmetro muito legal chamado validation data, que é aqui onde eu vou passar, por exemplo, os meus dados de validação. Então, o que minha rede vai fazer? Toda vez que ela fazer um update dos pesos, ela vai fazer a predição em cima dos dados de validação e vai calcular uma métrica que eu defini aqui em cima, que no caso é a minha acurácia. Então, enquanto ele está tentando minimizar esse erro aqui, eu estou calculando a performance do meu modelo em cima de uma métrica de acurácia. Então, eu estou treinando em cima desses modelos e calculando a acurácia em cima deles aqui, tá bom? Tem uma outra forma de fazer isso também. Tem um outro parâmetro chamado validation. Validation. Cara, não vou lembrar. Não, vou lembrar sim. É validation split. Que você passa uma porcentagem para ele, e um valor, que aí ele vai fazer a amostragem dos seus dados de treino para poder montar os seus dados de validação, tá? Eu gosto de usar o validation data aqui, e já passo os dados que eu quero que ele valide para mim, porque eu gosto de usar o train test split para separar aqui em cima. Mas ele faria o que o train test split faria aqui dentro já, tudo direto, tá bom? Vou apagar esse cara aqui, validation split. E aí eu preciso passar para a minha rede quantas vezes eu quero que ela treine, que é chamado de época, são as épocas. Como que esse parâmetro de época aqui funciona? Imagina assim, eu tenho meu dado aqui, ó, que são esses dados aqui, certo? Durante a primeira época, eu vou pegar todos esses dados aqui, vou colocar na entrada da minha rede. A minha rede, ela vai fazer a parte do forward, que eu expliquei para vocês. Então, ela vai pegar o meu dado de entrada, multiplicar pelos pesos, aplicar as funções de ativação, vai fazer isso até sair a predição no final. Aí, ela vai pegar a predição, vai comparar com o valor real, vai calcular a diferença, e aí vai fazer o processo de backpropagation, aonde ela faz as derivadas parciais para poder fazer o update dos pesos ao longo da rede. Todo esse processo de forward, backpropagation, é uma época. Aí eu vou pegar esses mesmos dados, todos eles, e vou passar de novo. Aí ele vai mais uma vez pegar os dados, de todos os dados novamente, vai pegar aqueles pesos que já não são mais aleatórios, já tem um certo aprendizado, vai multiplicar por esses caras, depois ele vai aplicar a função de ativação, vai calcular o erro, depois vai fazer o backpropagation de volta, tá? Então, só para ficar mais claro, vai fazer o seguinte, ele vai fazer o processo de
forward, certo? Nesse processo de forward vai pegar os dados, vai multiplicar pelos pesos e vai aplicar a função de ativação. Função de ativação. Isso aqui vai dar um valor predito, certo? Predito. Aí eu vou pegar o meu erro, que vai ser esse valor predito, e eu vou subtrair o real dele. Então, eu vou pegar o meu valor real, subtrair do predito. Isso aqui vai me dar um erro, tá? Vai me dar um erro aqui. Então, vou fazer o contrário aqui, ó. Vai me dar um erro. Esse erro, eu vou usar um outro método chamado backpropagation. Que vai fazer o seguinte, ele vai pegar o meu erro, ele vai usar derivadas parciais e ele vai fazer o update dos meus pesos. Isso tudo aqui, eu vou chamar, isso tudo aqui é chamado de época. Então, isso aqui é uma época, beleza? E aí, eu vou pegar esse processo aqui de novo, vou repetir para todos os meus dados, vai ser uma segunda época. E aí, eu vou fazendo isso até os meus modelos, até os meus pesos convergirem. Ou seja, a variação do valor dos pesos entre as épocas vou começar a ser insignificante. Então, imagina que nesse peso aqui, ele era, sei lá, 10. Aí ele fez todo o valor do backpropagation, quando fui multiplicar de novo, ele mudou para 20. Então, tem uma variação de 10. A época 3 vai para 40, tal. Vai chegar uma hora que esse peso vai chegar em 0,1, e quando eu fizer a próxima época, ele vai atualizar para 0,11. Você tem uma mudança aqui de 1 centésimo. Então, isso aqui eu já posso falar, cara, minha rede não vai precisar aprender mais. Então, a gente vai ver isso. Então, isso é uma época. É quando eu faço esses dois processos do forward e do backwards aqui no backpropagation, tá bom? Eu vou colocar 4.000 épocas aqui para a gente dar uma olhada, tá? E aí eu vou deixar o verbose igual a true para vocês verem como que sai isso aqui na resposta, tá? E aí, por último, eu vou guardar isso aqui numa variável que eu vou chamar de history, tá? A galera costuma usar history. E aí eu vou usar a acurácia do meu modelo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu model, ele tem um parâmetro, ele tem um método, na verdade, chamado de accuracy. Não é accuracy, cara. Esse método é o... Cara, como é que era mesmo? Evaluate, velho. Lembrei. Chamado evaluate. Aí o que eu vou fazer com esse evaluate? Eu vou passar o meu x-treino, vou passar o meu y-treino, e vou usar um verbose igual a 0 aqui, porque ele costuma plotar um negócio que não serve para nada. Ele vai me retornar um valor que eu não preciso, e vai me retornar um valor chamado train ACC. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando, ou melhor, ao contrário, fazer ACC train. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a minha rede, treinada sobre os meus dados de treino, e eu estou fazendo a predição sobre eles mesmos. Então, esse resultado aqui, ele tem que dar muito bom, porque o modelo já sabe desses dados, ele já viu esses dados antes. Então, o erro desse modelo aqui, ou a acurácia dele, tem que dar quase máxima. Tá? Isso vai ajudar a gente a determinar o overfitting, que eu vou mostrar para vocês. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular uma outra métrica, que eu vou chamar isso aqui de ACC-vol, que vai ser o seguinte, vai ser o evaluate x-vol, y-vol. Eu vou colocar aqui um verbose igual a 0, tá bom? Megan, o que é esse evaluate aqui? Esse evaluate, no fundo, ele faz assim, ó. Ele faz aquele model predict, e aí eu vou colocar aqui os dados de x-vol, por exemplo. Esse model predict, ele retorna para a gente valores de probabilidade, certo? Então, ele vai retornar aqui, por exemplo, 0,90% de pertencer à classe 0 e 0,1% de pertencer à classe 1. Aí, o que a gente faz? A gente usa aqui um threshold, que é determinado pela nossa curva ROC, que é a curva de operação. Então, eu determino quais são os false true positives, qual que é a taxa do erro, qual que é a taxa do true positive, né, que é o positivo verdadeiro, o nome em português é ruim. Então, o true positive em relação ao false negative, né, as taxas de cada um deles, eu tenho uma curva ROC.
Cada ponto dessa curva ROC, ela é um threshold, é um limiar que eu defino para saber se acima daquele limiar é uma classe e abaixo daquele limiar é outra. Então, o meu threshold vem lá da curva ROC. E aí eu aplico esse threshold aqui nesses dados, para determinar, então, classe 0 e classe 1. Depois que eu pego esse valor predito, eu calculo o erro, que vai ser o meu valor real menos o valor predito, e aqui eu tenho minha métrica de erro. Esse evaluate, ele faz tudo isso para a gente. Então, dentro do método evaluate, se você olhar dentro da classe dele, tem essas coisas aqui implementadas. Ele faz um predict do modelo, ele define um threshold, que é um threshold padrão, que é 0.5. Então, todo mundo que é maior que 0.5 é classe 1, menor que 0.5 é classe 0. E aí ele calcula o erro, que é a diferença entre o real e o predito, e aí ele dá para a gente já a acurácia daquilo, tá bom? Ou qualquer outra métrica que você definir, também dá para passar aqui a forma que ele calcula, mas eu acho que a acurácia já é o default, ou ele só faz para acurácia, tem que dar uma olhada lá, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele meu history ali, que ele guardou para mim todos os meus dados de treinamento, eu vou usar o método history, eu consigo acessar alguns valores. Esses valores, eles vão me dizer como é que está o treinamento. Um desses valores é o loss, que eu já vou explicar para vocês. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou rodar esse cara aqui. Ó. Vou rodar esse cara aqui. Esse GD não está definido. SGD, ele vem de um pacote chamado Optimizers. Optimizers. Import SGD. SGD. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Tá rodando. Beleza. Então, olha só, quero que vocês observem aqui, ó. Eu vou até diminuir a tela aqui.